Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Porém, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versos 13 e 14. Livro O Atleta Celestial, de John Bunyan. Uma descrição do homem que chega ao céu, a forma como ele corre, as marcas pelas quais passa e algumas instruções de como correr. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. Gênesis 19, verso 17. Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, verso 24. O céu e a felicidade é o que todos desejam, de modo que o perverso Balaão poderia dizer: que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Números 23, 10. No entanto, apesar de tudo isso, são muito poucos que obtêm a glória desejada, de modo que muitos professores eminentes ficam aquém das boas-vindas de Deus em seu lugar santo. O apóstolo, portanto, porque ele desejava a salvação das almas dos coríntios, a quem ele escreve esta epístola, apresenta-lhes nestas palavras tal conselho, que, se tomado, seria para sua ajuda e proveito. Primeiro, não ficar parado desejando o céu, mas correr. Segundo, não se contentar com todo tipo de corrida, mas dizer-lhe: corra, para que possa obter. É como se ele dissesse: alguns, porque não querem perder as suas almas, começam a correr cedo. Eclesiastes 12, verso 1. Correm depressa, correm com paciência. Hebreus 12, verso 1. Correm no caminho certo. Mateus 14, verso 26. Você corre assim? Alguns fogem tanto do pai quanto da mãe, amigos e companheiros, para que possam ganhar a coroa. Você corre assim? Alguns passam por tentações, aflições, boa fama, má fama, para que possam ganhar a pérola. 1 Coríntios 4, verso 13. Você corre assim? Então corra para que você possa obter. Essas palavras estão em um contexto de corrida dos homens, sendo uma semelhança muito adequada para colocar diante dos olhos dos santos do Senhor. Não sabeis que os que correm na corrida correm todos, mas um recebe o prêmio. Então corra para que você possa obter, isto é, não apenas corra, mas certifique-se de vencer. Então corra para que você possa obter. Primeiro, a doutrina do texto. A doutrina é esta: aqueles que terão o céu devem correr para ele. Aqueles que querem o céu devem correr para ele. Rogo-lhe que preste bastante atenção. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, verso 24. O prêmio é o céu, e se você o tiver, você deve correr para ele. Em Hebreus 12, versos 1 a 3, nos é mencionado que: portanto, também nós, diz o apóstolo, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mais uma vez, diz Paulo: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. 1 Coríntios 9, verso 26. Segundo, a corrida de palavra aberta. Mas antes de prosseguir, observe. Primeiro, voe. Essa corrida não é uma corrida comum ou qualquer tipo de corrida, mas deve ser entendida como o tipo mais rápido de corrida. E em Hebreus 6 é chamado de fuga, para que tenhamos uma forte consolação dos que fogem para o refúgio, a fim de nos apegarmos à esperança proposta.
Perceba quem fugiu. Esse texto é tirado de Josué 20, quando o homem deveria fugir para a cidade de refúgio, quando o vingador do sangue estava em seus calcanhares para se vingar dele pela ofensa que havia cometido. Portanto, é uma corrida ou fuga pela vida, uma corrida com toda a força. Por isso, corra. Segundo, prosseguindo. Esta ideia, em Filipenses 3, verso 14, é colocada como prossigo para o alvo. Filipenses 3, verso 10. Isso significa que aqueles que desejam ter o céu não devem se apegar a nenhuma dificuldade, nem se apegar aos cultos ou com quem se encontram, mas pressionar, prosseguir e empurrar através de tudo que possa ficar entre o céu e a sua alma. Então corra. Terceiro, permanecendo. Em Colossenses 1:23 nos é dito que se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho de Cristo. Não é correr um pouco, de vez em quando, aos trancos e barrancos, mas correr e permanecer correndo pela sua vida, passar por todas as dificuldades e continuar nelas até o fim da corrida, até o fim da vida terrena. Por isso, corra para que você possa obter. 3. Várias razões para esclarecer essa doutrina. Primeiro, a perda da coroa. Nem todos que correm obtêm o prêmio. Há muitos que correm, sim, e correm muito, e ainda assim não recebem a coroa que está no final da corrida. Você sabe que todos os que correm em uma corrida não obtêm a vitória. Todos correm, mas somente um vence. E assim é com o mundo celestial. Não é todo aquele que corre, nem todo aquele que busca, nem todo aquele que luta que ganhará. Embora um homem se esforce para conquistar, diz Paulo, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele só terá a vitória se correr e se esforçar dentro dos preceitos de Deus, e não procurando agradar os homens, mas somente ao seu Criador. 2 Timóteo 2, verso 5. 2. A corrida perdida. Porque você sabe que, embora um homem corra, se ele não vencer, qual proveito ele teve? Ele não ganhará nada. Um homem corre para ganhar o prêmio, mas se ele não obtiver, ele se dedicou e gastou seu tempo sem propósito. Eu digo, ele não receberá nada. E quantos desses corredores serão encontrados no dia do juízo? Multidões e multidões que correram. Sim, correram tão longe, a ponto de chegar aos portões do céu e não conseguiram ir mais longe, mas lá estão a bater, clamando: Senhor, Senhor! Entretanto, eles serão brutalmente repreendidos. Apartai-vos de mim, vocês chegaram tarde demais. Vocês correm muito preguiçosamente. A porta já está fechada. Quando o dono da casa se estiver levantando, diz Cristo, e fechado a porta e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Lucas 13, verso 25. Triste será a condição daqueles que correm e perdem. Portanto, se você quer o céu, deve correr para ele e correr para que possais obter. 3. Longo caminho. Porque o caminho é longo, fala metaforicamente, e há muitos passos sujos, muitas colinas altas, muito trabalho a fazer. Também temos que vencer um coração perverso, o mundo e o diabo. Digo, há muitos passos a serem dados por aqueles que pretendem ser salvos, correndo ou andando nos passos do nosso pai Abraão. Saindo do Egito, você deve passar pelo Mar Vermelho. Você deve percorrer uma longa e tediosa jornada através do vasto deserto uivante, antes de chegar à terra da promessa. 4. Tempo incerto. Aqueles que vão para o céu devem correr para ele, porque, como o caminho é longo,
O tempo que levarão para terminar a corrida é muito incerto. O tempo presente é o único tempo. Você não tem mais tempo atribuído a você do que o tempo que você desfruta agora. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Provérbios 27, verso 1. Não diga, tenho tempo suficiente, pois irei morrer daqui a 7 anos. Eu te digo, o sino pode tocar por ti antes desses próximos 7 dias terminarem. Quando a morte vier, você deve ir embora, estando preparado ou não. Portanto, olhe para o céu, não se atrase. Não é bom brincar com coisas tão importantes quanto a salvação ou condenação da sua alma. Você sabe que todo aquele que tem um grande caminho a percorrer em pouco tempo precisa correr. 5. Inimigos perseguem. Aqueles que querem o céu devem correr para ele, porque o diabo, a lei, o pecado, a morte e o inferno os seguem. Nunca há uma pobre alma que vai para o céu, na qual o diabo, a lei, o pecado, a morte e o inferno não o seguiram por toda a vida. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, verso 8. Eu lhe asseguro, o diabo é ágil, ele pode correr rápido, ele tem pés leves, ele ultrapassou muitos, ele virou seus calcanhares, ele os empurrou para uma queda eterna. Também a lei, que pode atirar muito bem, tenha o cuidado de se manter fora do alcance dessas grandes armas, os 10 mandamentos. O inferno também tem uma boca larga, ele pode se estender mais do que você está ciente. E como o anjo disse a Ló, acautela-te, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Isto é, em qualquer lugar entre a terra e o céu, para que não pereças. Gênesis 19, verso 17. Então eu te digo, preste atenção, não demore, para que o diabo, o inferno, a morte ou as terríveis maldições da lei de Deus não te alcancem e te derrubem. Por isso eu digo, aqueles que querem o céu devem correr para ele. 6. Os portões do céu se fecharão. Aqueles que vão para o céu devem correr para ele, porque talvez as portas do céu possam ser fechadas em breve. Nem todos os pecadores irão encontrar os portões celestiais abertos. Por isso, corra para que não os encontre fechado. Pois se uma vez forem fechados contra um homem, são tão pesados que nem todos os homens do mundo, nem todos os anjos do céu são capazes de abri-lo. Eu fecho e ninguém abre, disse Cristo. E se você chegasse apenas 1/4 de hora atrasado? Digo-te que você irá lamentar tua miséria por toda a eternidade. Quão terrível é ser excluído! Quão terrível é ficar fora do céu! Pecador, em vez de perdê-lo, corra para ele, corra para que possas obter. 7. Tudo perdido. Por último, porque se você perder, você perde tudo. Tu perdes a alma, Deus, Cristo, céu, felicidade, paz, etc. Além disso, você se expõe a toda vergonha, desprezo e reprovação de Deus, de Cristo, dos santos, do mundo, do pecado e do diabo. Como Cristo diz do construtor insensato, assim direi de ti quando todos os que passarem começarão a zombar de ti. Este homem começou a corrida bem, mas não conseguiu terminar. Lucas 14, verso 28 a 30. Pergunta: mas como uma pobre alma deve fazer para correr? Pois o que me aflige é pensar que posso correr e ainda ficar aquém. Por favor, diga-me, portanto, como devo correr? Responda. Para que você possa entender, considere as seguintes coisas. Novas direções de como correr. 1. Entre no caminho certo. Se você quer correr para obter o reino dos céus, certifique-se de entrar no caminho que te levará até lá, pois é uma coisa vã pensar que terás o prêmio, a menos que estejas no caminho que leva a ele. Se um homem em Londres começa a correr para York por causa de uma aposta,
Agora, embora ele seja o corredor mais rápido, ainda assim, se ele correr totalmente para o sul, ele nunca se aproximará de York, pois York é para o norte. Assim é a nossa corrida celestial. Não é simplesmente o corredor e nem o quão rápido esse corredor corre que ganhará a coroa, mas sim aquele que esteja no caminho correto. Tenho observado no pouco tempo que tenho sido professor que há uma grande correria de um lado para o outro, alguns para este lado e outros para aquele, mas é de se temer que a maioria deles esteja fora do caminho. E então, embora eles corram tão rápido quanto a águia pode voar, eles não são beneficiados em nada. Se você agora diz qual é o caminho, eu te digo que é Cristo, o Filho de Maria, o Filho de Deus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Então, teu negócio é: se queres ter salvação, ver se Cristo é teu, com todos os seus benefícios, se Ele te cobriu com todos os teus direitos, se Ele te mostrou que os teus pecados foram lavados com o sangue do seu coração, se você foi plantado nele e se você tem fé nele para fazer dele a sua vida e se conformar com ele, isto é, tal fé que conclua que você é justo porque Cristo é a sua justiça. E pelo amor do Senhor, tome cuidado e não se engane e pense que está no caminho por motivos muito leves, pois se você perder o caminho, perderá o prêmio. E se você perder isso, tenho certeza de que perderá a sua alma. Eu te suplico que cuides de tua alma, e para que assim o faças, segue este conselho. Desconfie de sua própria força e jogue-a fora. Ajoelhe-se em oração ao Senhor pelo Espírito da Verdade. Procure sabedoria em sua palavra. Mantenha-se acompanhada dos cristãos mais saudáveis, que têm mais experiência de Cristo, e certifique-se de ter um cuidado especial com falsas religiões. Digo-te que isso é um assunto tão sério e temo que você dê tão pouca importância a isso. Temo que as suas resoluções sejam muito leves e isso faz meu coração doer enquanto estou a escrever para ti. Que o Senhor te ensine o caminho por meio do seu Espírito e então estou certo de que o conhecerás. Por isso, corra! Tenha cuidado de confiar na obediência externa a qualquer um dos mandamentos de Deus, ou pensar que você é melhor aos olhos de Deus por isso. B. Vigia-se para não buscar paz para sua alma a partir de qualquer justiça própria. Mas se você pode crer que, assim como é pecador, é justificado gratuitamente pelo amor de Deus, mediante a redenção que é em Cristo, e que Deus, por amor de Cristo, te perdoou, não por algo que você tenha feito ou vá fazer. Você certamente estará no caminho certo. O Senhor te colocou nele e te manterá nele. 2. Estude no caminho. Assim como você deve entrar no caminho, você também deve estudar e meditar no e sobre o caminho. Você conhece homens que seriam especialistas em qualquer coisa, pois estudam muito sobre essas coisas. Isto, portanto, você deve fazer, que o seu estudo seja muito dedicado a Cristo, o caminho, o que Ele é, o que Ele fez e porque Ele é o que é, e porque Ele fez o que fez. Porque Ele antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Filipenses 2, verso 7. Porque Ele chorou, porque Ele morreu, porque Ele carregou o pecado do mundo, porque Ele foi feito pecado e porque Ele foi feito justiça, porque Ele está no céu, na natureza de homem, e o que Ele fez lá, segundo Coríntios 5, verso 21. Medite, e medite muito sobre essas coisas. Pense também nos lugares aos quais você não deve se aproximar. Você deve evitar tais coisas que são proibidas na palavra de Deus. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproxima da porta da sua casa.
Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Provérbios 5, verso 5. Não passe pelos caminhos perigosos, não chegue perto deles, nem tenha nada a ver com eles. Por isso, corra. 3. Remova os obstáculos. Não apenas assim, mas em seguida você deve se despojar daquelas coisas que podem impedi-lo de começar ou continuar no caminho para o reino dos céus, como a cobiça, o orgulho, a luxúria ou qualquer outra coisa. Seu coração pode estar se inclinando para poder impedi-lo de continuar nesta corrida celestial. Os homens que correm por uma aposta não se sobrecarregam, nem carregam consigo coisas que possam ser um obstáculo para eles em sua corrida. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Isto é, ele deixa de lado tudo que seria de alguma forma uma desvantagem para ele, como diz o apóstolo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, verso 1. É uma coisa vã falar em ir para o céu. Se você deixar o seu coração ser sobrecarregado com aquelas coisas que atrapalhariam, você não diria que tal homem corre o risco de perder uma corrida, caso ele decida encher os bolsos com pedras, pendurar roupas pesadas nos ombros e usar grandes sapatos em seus pés? Assim é referente à corrida celestial. Tu falas de ir para o céu, e ainda assim enches o teu bolso com pedras, isto é, enches o teu coração com este mundo, e pendura nos teus ombros os seus lucros e prazeres. Ai, ai, você está amplamente enganado. Se você planeja vencer, deve se despir, deve deixar de lado todo o peso e deve ser moderado em todas as coisas. Por isso, corra. 4. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos. Tome cuidado para não entrar naquelas ruas que levam para fora do caminho. Há caminhos tortuosos, caminhos onde os homens se desviam, caminhos que levam à morte e à condenação. Por isso, tome cuidado por onde andas. Isaías 59, verso 8. Alguns deles são perigosos por causa da prática. Provérbios 7, verso 25. Alguns por causa da opinião. Mas não se importe com eles. Cuide do caminho à sua frente. Olhe para a sua frente. Não vire nem para a direita e nem para a esquerda, mas que os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não vire para a mão direita nem para a esquerda. Afasta o teu pé do mal. Este conselho, quando não é levado tão a sério, é a razão de viver de opinião em opinião, cambaleando de um lado para o outro, saindo desta ruela para aquela ruela, e assim perdendo o caminho para o reino. Embora o caminho para o céu seja apenas um, ainda existem muitos caminhos tortuosos e atalhos. E novamente, apesar do reino dos céus ser a maior cidade, geralmente esses atalhos são os mais frequentados, de modo que a maioria dos viajantes segue por esse caminho. Portanto, o caminho para o céu é difícil de ser encontrado e difícil de ser mantido por causa disso. No entanto, assim como foi com a prostituta de Jericó, ela tinha um fio escarlate amarrado em sua janela, pelo qual a sua casa era conhecida. Assim é com o caminho celestial. As correntes escarlates do sangue de Cristo correm por todo o caminho para o reino dos céus. Portanto, lembre-se disso. Veja se você encontra a aspersão do sangue de Cristo no caminho. Se você encontrar, tenha bom ânimo, você está no caminho certo. Mas tenha cuidado para não se enganar com uma fantasia, pois então podes encantar-te e desviar-te para qualquer viela ou caminho. Procure sempre o caminho em que o sangue de Cristo pode ser visto. É isso que o apóstolo quer dizer quando diz que temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é,
pela sua carne. Hebreus 10, verso 19. Quão fácil é hoje em dia para o diabo ser astuto para as pobres almas, chamando seus caminhos como o caminho para o reino. O diabo sempre falará que este é o caminho de Deus, e com que rapidez, ganância e aos montes as pobres almas simples se jogam nisto, especialmente se for coberto com alguns atos externos de moralidade. Mas isso é porque os homens não conhecem as veredas do caminho plano para o reino dos céus. Eles ainda não aprenderam quem é o verdadeiro Cristo e o que é a sua justiça, nem têm noção de sua própria insuficiência, mas são ousados, orgulhosos e presunçosos. Quinto, olhe não muito alto. Não exagere em olhar muito alto em sua jornada para o céu. Você sabe que os homens que correm em uma corrida não costumam olhar para um lado e para o outro, nem costumam erguer os olhos muito alto, pois ao olharem demais para outras coisas, eles tropeçariam e cairiam. Assim é com a corrida celestial. Se você olhar e observar todas as opiniões e caminhos do mundo, também, se você estiver se intrometendo demais nos decretos secretos de Deus, ou deixar o seu coração entreter perguntas demais sobre algumas curiosidades tolas e agradáveis, você pode tropeçar e cair, como muitas centenas na Inglaterra fizeram para sua própria derrota eterna. Preste atenção, portanto, não siga esse espírito orgulhoso e altivo que, como o diabo, não pode se contentar com sua própria posição. Davi era de um espírito excelente quando disse: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Salmo 131, versos 1 e 2. Você corre assim? 6. Não abra o ouvido. Tome cuidado para que você não tenha um ouvido aberto a todos que clamam por você, tentando tirá-lo do foco enquanto você está na sua jornada. Homens que correm, você sabe, se alguém os chama dizendo: Olha, se você for muito rápido, eu posso acompanhá-lo. Os corredores decididos diriam: Infelizmente não posso ficar, estou com pressa. Por favor, não fale comigo agora, nem posso ficar com você. Estou a correr para uma aposta. Se eu ganhar, estou feito. Se eu perder... Dessa maneira, sábios são os homens quando correm por coisas corruptíveis. Além disso, tu tens mais motivos para fazê-lo do que eles, visto que eles correm por coisas passageiras, mas tu corres para uma glória incorruptível. Eu te dou aviso disso oportunamente, sabendo que terás muitas pessoas chamando você, o diabo, o pecado, este mundo, vãs companhias, prazeres, lucros, estima entre os homens, facilidade, pompa, orgulho, todos clamando: fique por mim, e outro dizendo: não me deixe para trás, um terceiro dizendo: me leve com você. O quê? Você irá, diz o diabo, sem os seus pecados, prazeres e lucros? Você é tão apressado assim? Você não pode ficar e levar isso com você? Você deixará seus amigos e companheiros para trás? Você não pode levar os seus vizinhos, o mundo, o pecado, a luxúria, o prazer, o lucro, a estima entre os homens com você? Não deixe seu ouvido aberto para as lisonjas tentadoras, sedutoras e emaranhadas de tais almas afundadas como estas são. Filho meu, diz Salomão, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Provérbios 1, verso 10. Você sabe o que custou ao jovem, de quem Salomão fala em Provérbios 7, verso 21 a 27, que foi seduzido por uma prostituta? Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, até que ele a seguiu como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço.
sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, diz ele, e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Alma, aceite este conselho e diga: Satanás, pecado, luxúria, prazer, lucro, orgulho, amigos, companheiros e tudo mais, deixem-me em paz. Afastem-se, não se aproximem de mim, pois estou a correr para o céu, por minha alma, por Deus, por Cristo, do inferno e da condenação eterna. Se eu ganhar, ganho tudo, e se perder, perco tudo. Deixem-me em paz, porque eu não os ouvirei. Por isso, corra. 7. Não desanime. Em seguida, não se assuste, embora encontre vários motivos de desânimos em sua jornada para lá. Aquele homem que está decidido a ir para o céu, se Satanás não pode ganhá-lo por lisonjas, ele se esforçará para enfraquecê-lo por desânimo, dizendo: Você é um pecador. Você quebrou a lei de Deus. Você não é um eleito. Você veio tarde demais. O dia da graça já passou. Deus não se importa com você. Seu coração é vazio e você é preguiçoso. E assim foi com Davi, aonde ele disse: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, verso 13. É como se ele dissesse: o diabo se enfureceu tanto e meu coração era tão vil que se eu tivesse julgado de acordo com os meus próprios sentidos e sentimentos, eu estaria absolutamente distraído, mas confiei em Cristo, na promessa, e esperei que Deus seria tão bom. Como sua promessa de ter misericórdia de mim, um pecador indigno, é o que me encorajou e me impediu de desmaiar. E assim deves fazer quando Satanás, a lei ou tua própria consciência te desanimar. Seja pela grandeza de teus pecados, pela maldade do teu coração, pelo tédio do caminho, pela perda de prazeres exteriores, pelo ódio que você obterá do mundo ou por algo semelhante. Então você deve se encorajar com a franqueza das promessas, a ternura do coração de Cristo, os méritos do seu sangue, com os seus convites para entrar, a grandeza do pecado de outros que foram perdoados e que mesmo Deus, através de Cristo, mantém a graça para todos sempre. Se estas não forem as tuas meditações, tu irás prosseguir vagarosamente para o caminho celestial. Portanto, eu digo, anime-se em sua jornada e diga àqueles que buscam a sua destruição: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Malaquias 7, verso 8. Por isso, corra. 8. Suportar tribulações. Tribulação é a sua cruz. Tome cuidado para não tropeçar na cruz pela qual você deve passar antes de vir para o céu. Você deve entender que não há homem que vá para o céu que não seja pela cruz. A cruz é o marco permanente pelo qual todos os que vão para a glória devem passar. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, verso 12. Se você está no caminho para o reino, tu virás a cruz em breve. Que o Senhor conceda que você não recue e que você continue no caminho. Se alguém quer vir após mim, diz Cristo, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. A cruz permanece e está desde o princípio como um sinal de caminho para o reino dos céus. Você sabe que se alguém lhe perguntar qual é o caminho para um lugar, qual a melhor direção, não diga apenas este é o caminho, mas também diga: você deve passar por tal portão, por tal arbusto, árvore, ponte ou algo semelhante. Você está a perguntar qual o caminho para o céu? Ora, eu te digo, Cristo é o caminho.
Nele você deve entrar em sua justiça para ser justificado. E se você está nele, logo contatará a cruz. Deve aproximar-se dela, deve tocá-la, você deve tomá-la, ou então você sairá rapidamente do caminho que leva ao céu e virará algumas dessas ruas tortuosas que levam às câmaras da morte. B. Conhecendo a cruz. Você pode conhecer a cruz por essas 6 coisas. Primeiro, é conhecida na doutrina da justificação. Segundo, na doutrina da mortificação. Terceiro, na doutrina da perseverança. Quarto, na abnegação. Quinto, na paciência. Sexto, na comunhão com os santos. Há muito da cruz na doutrina da justificação. Um homem é forçado a desistir de sua justiça própria e se segurar na justiça do outro. Isso não é uma tarefa fácil para um homem fazer. Eu lhe asseguro que ele deve primeiro esticar cada veia do seu coração antes que ele seja levado a ceder a ela. É um milagre para o homem negar, rejeitar, abominar e jogar fora todas as suas orações, lágrimas, esmolas, e estar disposto no meio do sentimento de seus pecados a lançar-se totalmente sobre a justiça e obediência de outro homem, abominando o seu próprio, considerando como pecado mortal, como a violação aberta da lei. Eu digo fazer isso em verdade, é o maior pedaço da cruz. Portanto, Paulo chama isso mesmo de sofrimento. Quando ele decidiu rejeitar todas as coisas para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Na doutrina da mortificação, também há muito da cruz. Não é nada para um homem entreter-se em suas opiniões vis, em seus pecados vis, em seus amados, agradáveis e queridos pecados que se apegam a ele, como a carne se apega aos ossos. O quê? Perder todas essas coisas corajosas que meus olhos contemplam, por aquilo que nunca vi com os meus olhos? O quê? Perder meu orgulho, minha cobiça, minha vã companhia, esportes, prazeres e o resto. Eu lhe digo que isso não é fácil. Se fosse, por que todas aquelas orações, suspiros, vigílias? Porque precisamos ser tão contrários a isso? Não. Você não vê que alguns homens, antes de começarem estes trabalhos, arriscarão até mesmo a perda de suas almas, céu, Deus, Cristo e tudo mais? Qual é a significância de todos aqueles atrasos e adiamentos, dos quais dizemos: fique mais um pouco, estou relutante em deixar os meus pecados enquanto sou tão jovem e saudável. É tudo em vão? Eu lhe asseguro que cortar a mão direita ou arrancar o olho direito não é prazeroso para a carne. Mateus 5, verso 29. A doutrina da perseverança também é contrária à carne, que não é apenas para o começo da corrida, mas também para suportar. Não é apenas para fazer proclamar: eu vou ter o céu, mas também para conhecer a Cristo, vestir-se de Cristo e andar com Cristo como o seu companheiro para o céu. De fato, não é grande coisa começar a procurar o céu, começar a buscar o Senhor, começar a evitar o pecado. Oh, mas é uma questão muito grande continuar sem a aprovação de Deus. Meu servo Calebe, diz Deus, é um homem de outro espírito e perseverou em seguir-me. Isto é, sempre me seguiu. Eu o farei entrar na terra. Quase todos os milhares de filhos de Israel em sua geração ficaram aquém da perseverança quando caminharam do Egito para a terra de Canaã. De fato, eles começaram a trabalhar de boa vontade. Estavam com muito fôlego, mas rapidamente ficaram sem, e seus corações voltaram novamente para o Egito. É uma questão fácil para um homem correr muito por curto período, por 1 milha ou 2. Oh, mas resistir por 100, por 1000, por 10.000 milhas. O homem que faz isso deve encontrar a sua cruz, dor e cansaço, espinhos, pântanos e outros obstáculos que tornam a sua jornada muito mais dolorosa. Não, você não vê com seus olhos diariamente que a perseverança é uma parte muito grande da cruz? Porque mais os homens se cansam tão cedo? Eu poderia apontar muitos que, após terem seguido os caminhos de Deus por cerca de 12 meses, outros podem ter sido 2, 3 ou 4, alguns mais, outros menos,
Eles foram derrotados pelo vento, tomaram seu alojamento e descansaram antes de chegarem ao céu. Alguns nesse e alguns naquele pecado, e não no secreto, às vezes dito abertamente, dizendo: o caminho é muito estreito, a caminhada é muito longa, a religião muito santa. Não conseguiríamos resistir, nem conseguiríamos ir mais longe. Assim também com os outros três, a saber, a paciência, a abnegação, a comunhão com os santos. Quão difíceis são essas coisas! É fácil negar a outro homem, mas não é tão fácil negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo por amor a Deus, ao seu evangelho, aos seus santos, referente a tal vantagem e a tal ganho. Essa escritura é raramente lida e raramente colocada em prática, que diz: se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne para não servir de tropeço ao meu irmão. Novamente, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Romanos 15, verso 1. Mas quão obstinada, quão precipitada, quão rabugenta e autorresoluta é a dureza dos cristãos hoje em dia. Além disso, quão pouco consideram os pobres, a menos que seja para dizer: aquecei-vos e fartei-vos. Tiago 2, verso 16. Mas dar é um trabalho raro, especialmente dar algo a um pobre. É a cruz que guarda aqueles que são destinados para o céu. Alguns homens, como eu disse antes, quando chegam à cruz, não conseguem ir mais longe, mas acabam voltando aos seus pecados. Outros tropeçam e quebram o pescoço. Outros, ao verem que a cruz se aproxima, desviam-se para a mão esquerda e para a mão direita, e assim pensam em ir para o céu de outra maneira, mas eles são enganados. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão certamente perseguidos. São poucos os que, quando chegam à cruz, clamam: bem-vinda, cruz, como alguns dos mártires fizeram com a cruz em que foram queimados. Portanto, se você encontrar a cruz em sua jornada, seja de que maneira for, não se assuste e diga: pobre de mim, o que devo fazer agora? Mas tenha coragem, sabendo que a cruz faz parte do caminho para o reino. Pode um homem crer em Cristo e não ser odiado pelo diabo? Ele pode fazer uma profissão deste Cristo, e isso doce e convincentemente, e os filhos de Satanás segurar a sua língua? As trevas podem concordar com a luz? Ou o diabo suportar que Cristo Jesus seja honrado tanto pela fé, quanto por uma conversa celestial, e deixar essa alma em paz? Você nunca leu que o dragão persegue a mulher, Apocalipse 12, 13, e que Cristo disse: no mundo tereis aflições? 9. Aumente a compreensão e a vontade. Rogue a Deus que Ele faça essas duas coisas por ti. Primeiro, ilumine teu entendimento e segundo, inflame a tua vontade. Se esses dois forem feitos com eficácia, não há motivos para temer, mas você irá em segurança para o céu. Ilumine seu entendimento. Uma das grandes razões pelas quais homens e mulheres dão tão pouca atenção ao outro mundo é porque veem tão pouco dele. E a razão pela qual eles veem tão pouco disso é porque eles têm os seus entendimentos obscurecidos. Portanto, diz Paulo, vocês crentes não devem andar como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Efésios 4, verso 17. Não ande como eles, não corra com eles. Infelizmente, pobre almas, eles têm seus entendimentos obscurecidos, seus corações cegos, e essa é a razão pela qual eles têm subestimado o Senhor Jesus Cristo e a salvação de suas almas. Haverá muita frustração quando os homens virem as coisas de outro mundo. Deus, Cristo, céu e a glória eterna que há para ser desfrutada. A conversão de pecadores por meio do Espírito Santo os fará correr por todos os lados para apreciar as coisas celestiais e abdicar de todas as coisas terrenas. Moisés, tendo uma visão disso,
porque seu entendimento foi iluminado. Ele não temeu a ira do rei, mas escolheu, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele se recusou a ser chamado de filho do rei, recusando as maravilhosas riquezas, para que sofresse por Cristo com os pobres santos desprezados. Isso foi possível somente porque ele viu aquele que era invisível e teve respeito à recompensa do galardão. E é por isso que o apóstolo geralmente ora em suas epístolas pelos santos, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, Efésios 1, verso 18, e para que eles pudessem compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ore, portanto, para que Deus ilumine o seu entendimento. Isso será de grande ajuda para ti. Isso fará com que você suporte grandes pesos pela causa de Cristo. Como Paulo diz, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Se um homem estiver desapercebido e não vir uma joia no seu caminho, ele irá pisoteá-la ao invés de pegá-la. Ora, assim é com as coisas celestiais. Embora o céu nunca valha tanto e você nunca tenha tanta necessidade dele, ainda assim, se você não o ver, isto é, se o seu entendimento não for aberto ou iluminado, você não o dará nenhum valor. Portanto, clame ao Senhor por graça iluminadora e diga: Senhor, abra os meus olhos cegos. Senhor, tire o véu do meu coração escuro. Mostre-me as coisas do outro mundo e deixe-me ver a doçura, glória e excelência delas por amor de Cristo. B. Incendeie a sua vontade. Clame a Deus para que Ele incendeie a tua vontade também com as coisas do mundo celestial. Quando a vontade de um homem está totalmente determinada para fazer tal ou tal coisa, então deverá ser bem difícil que algum obstáculo o faça desistir. Quando Paulo decidiu subir para Jerusalém, embora isso significasse que ele iria sofrer, ele não se intimidou. Não, diz ele, estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Sua vontade foi inflamada pelo seu amor a Cristo, e por isso todas as persuasões contrárias a tal propósito não tiveram nenhum efeito. De fato, ter tal vontade para o céu é uma vantagem admirável para um homem que está a correr para lá. Um homem decidido com a sua vontade fixa dirá: farei o meu melhor para me beneficiar, farei o meu melhor para impedir os meus inimigos. Eu não desistirei enquanto eu aguentar. Eu terei o céu ou perderei a minha vida. Eis que me matará. Já não tenho esperança, contudo, defenderei o meu procedimento. Não te deixarei ir se não me abençoares. Eu vou, eu vou, eu vou. Oh, essa abençoada e inflamada vontade de ir para o céu. Se um homem estiver disposto, então qualquer argumento será motivo de encorajamento. Mas se não quiser, então qualquer argumento o desencorajará. Isso é visto tanto em santos quanto em pecadores, naqueles que são filhos de Deus e naqueles que são filhos do diabo. C. Os santos de outrora, estando eles dispostos e decididos pelo céu, o que poderia impedi-los? Nem espada ou cabresto, masmorra fedorenta, chicote, ursos, touros, leões, torturas cruéis, apedrejamento, fome ou nudez iriam impedi-los. Não. Em todas essas coisas eles foram mais que vencedores, por meio daqueles que os amou, que também os fez querer o dia do teu poder. Salmo 110, verso 3. D. Veja novamente do outro lado os filhos do diabo. Eles não estão dispostos a correr para o céu. Colocam sua esperança em coisas terrenas, por isso dizem: casei e tenho uma fazenda, perderei o meu comércio, perderei meu orgulho, meus prazeres, serei zombado e escarnecido, portanto não ouso ir. Eu, diz outro, ficarei até ser mais velho, até que meu filho esteja todo crescido.
até que eu esteja um pouco afortunado neste mundo, até que eu tenha feito isso ou aquilo. Mas, infelizmente, a realidade é que eles não estão dispostos, pois se eles estivessem profundamente dispostos, essas coisas não os amarrariam. Eu lhe digo que a vontade é tudo. Essa é uma das principais coisas que gira a roda para trás ou para frente. Deus sabe disso muito bem, e assim também o diabo. Portanto, ambos se esforçam muito para fortalecer a vontade dos seus servos. Deus faz dos seus, um povo disposto a servi-lo, e o diabo faz o que pode para possuir a vontade e a afeição daqueles que são seus, com amor ao pecado. Portanto, quando Cristo chega perto do assunto, de fato ele diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, verso 40. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Ó, portanto, clame muito a Deus para inflamar a tua vontade para o céu e para Cristo. Tua vontade, se for corretamente edificada para o céu, você não será derrotado pelo desânimo. Esta foi a razão pela qual, quando Jacó lutou com o anjo, embora ele tenha perdido um membro, por assim dizer, e a sua coxa tenha se deslocado enquanto lutava com ele, ainda assim diz ele: não te deixarei ir se não me abençoares. Obtenha sua vontade por meio da graça celestial e resolva lutar contra todos os desencorajamentos, e então você irá a toda velocidade para o céu. Mas se você vacilar em sua vontade, você correrá mancando e parando por todo o caminho que percorreu, e também com certeza ficará aquém no final. O Senhor te dê vontade e coragem. Assim, terminei de te orientar sobre como correr para o reino. Certifique-se de guardar na memória o que eu te disse, para que você não perca o caminho. Mas, porque eu gostaria que você pensasse nelas, resumo tudo neste pequeno pedaço de papel. Primeiro, entre no caminho. Segundo, então estude sobre o caminho. Terceiro, em seguida, tire e deixe de lado tudo que possa atrapalhar. Quarto, cuidado com os detalhes. Quinto, não olhe muito ao seu redor e certifique-se de ponderar o caminho dos seus pés. Sexto, não pare por causa de ninguém que te chame. Seja o mundo, a carne, o diabo, pois tudo isso atrapalhará a sua jornada. 7. Não se assuste com qualquer desencorajamento que encontrar no caminho. 8. Cuidado para não tropeçar na cruz. E 9. Clame muito a Deus por um coração iluminado e uma mente disposta, e Deus lhe dará uma jornada próspera. No entanto, antes de me despedir de ti, deixe-me dar-te alguns motivos para nos impelir no caminho. Pode ser que eles sejam tão bons quanto um par de esporas para espetar seu coração nesta rica viagem. 9 motivos para nos impelir no caminho. Primeiro, é ganhar ou perder. Considere não haver outro caminho senão este. Você deve ganhá-lo ou perdê-lo. Se você vencer, então o céu, Deus, Cristo, glória, felicidade, paz, vida. Sim, a vida eterna é sua. Tu deverás ser igual aos anjos no céu. Não te afligirás mais, não suspirarás mais, não sentirás mais dor. Estarás fora do alcance do pecado, do inferno, da morte, do diabo, da sepultura e de qualquer outra coisa que possa te ferir. Mas ao contrário, se você perder, então perderá o céu, a glória, Deus, Cristo, o conforto, a paz e tudo o que tendes a tornar a eternidade confortável para os santos. Além disso, você obterá morte eterna, tristeza, dor, escuridão, comunhão com demônios, com a condenação eterna e com a sua própria alma. Segundo, inimigos te seguem. Considera que este diabo, este inferno, morte e condenação, segue-te tão próximo quanto eles podem e tem a sua comissão para fazê-lo pela lei, contra a qual você pecou. Portanto, pelo amor de Deus, apresse-se. 3. É tudo ou nada. Se eles se apoderarem de você antes de você chegar à cidade do refúgio, então eles irão parar para sempre a sua jornada, por isso corra.
Quarto, Cristo está pronto para receber-te. Saiba também que agora os portões do céu e o coração de Cristo estão abertos para te receber. Eu acredito que esta consideração que o diabo segue para destruir e que Cristo está de braços abertos para receber deveria fazer você correr com toda pressa e velocidade. Quinto, olhe para o prêmio. Fique de olho no prêmio. Certifique-se de que os seus olhos estejam continuamente no alvo que você deseja obter. A razão pela qual os homens são tão propensos a desmaiar em sua corrida para o céu está principalmente em uma dessas duas coisas. A. Eles não consideram seriamente o valor do prêmio. Ou então, se o fizerem, temem que seja bom demais para eles. Portanto, para que você não faça o mesmo, mantenha seus olhos na excelência, na doçura, na beleza, no conforto, na paz que deve ser obtido por aqueles que ganham o prêmio. Foi isso que fez o apóstolo passar por tudo: boa fama, má fama, perseguição, aflição, fome, nudez, perigo no mar, perigo na terra, prisões e mais prisões. Além disso, outros foram apedrejados, serrados em pedaços, seus corpos assados em grelhas, suas línguas cortadas de suas bocas, fervidos em caldeirões, lançados às feras, queimados em estacas, chicoteados em postes e 1000 outros tormentos terríveis, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, verso 18. Oh, quando eles poderiam ter sido libertos! Eles não a aceitaram, pois sabiam que estão no mundo vindouro e teriam uma ressurreição melhor. B. Não permita que os pensamentos da raridade do lugar te façam dizer em teu coração: isso é bom demais para mim. Pois eu te digo, o céu está preparado para quem o aceitar, e todos que aceitarem serão recebidos com boas-vindas calorosas. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam? Portanto, tenha coragem e corra. 6. Pense naqueles que já se foram. Pense muito naqueles que já se foram antes. Primeiro, como eles realmente entraram no reino. Em segundo lugar, quão seguro eles estão nos braços de Jesus. Estariam eles aqui novamente por 1000 mundos? Ou se fossem, teriam medo de que Deus não os acolhesse? Em terceiro lugar, o que eles julgariam de você se soubessem que seu coração começou a falhar em sua jornada, ou seus pecados começassem a seduzi-lo e persuadi-lo a parar com a sua corrida? Eles não te chamariam de tolo e diriam: oh, que ele veja apenas o que vemos, o que sentimos e saboreie as guloseimas que nós provamos. Oh, se ele estivesse aqui no céu por 15 minutos para contemplar, ver, sentir, saborear e desfrutar apenas a milésima parte do que desfrutamos, o que ele faria? O que ele sofreria? O que ele deixaria de fazer? Ele favoreceria o pecado? Ele amaria o mundo caído? Ele teria medo dos amigos ou se encolheria diante das ameaças mais terríveis que os maiores tiranos pudessem inventar? Não. Aqueles que tiveram apenas uma visão dessas coisas pela fé, estando tão longe delas como o céu da terra, ainda assim tiveram um coração confortado e alegre, como o pássaro que canta na primavera, para que isso e muito mais não os impedissem de correr para o céu. Às vezes, quando meu coração vil tem se inclinado para este mundo, a própria consideração dos gloriosos santos e anjos no céu, o que eles desfrutam. Isso me faz correr para frente, desprezar essas coisas pobres, baixas, vazias e podres, e dizer à minha alma: venha, alma, não nos cansemos e vejamos o que é este céu. Vamos arriscar tudo por isso. Certamente Abraão, Davi, Paulo e o restante dos santos de Deus eram tão sábios quanto qualquer um é agora, e ainda assim perderam tudo por este reino glorioso. Portanto, jogue fora as concupiscências fétidas, siga a justiça, ame o Senhor Jesus e dedique-se ao seu temor.
eu te garanto que ele te dará uma boa recompensa. Leitor, o que você diz sobre isso? Estás tu resolvido a seguir-me? Então corra para que você possa obter. 7. Cristo está pronto para te levar. Para encorajá-lo um pouco mais, comece a trabalhar. E quando você estiver cansado, então o Senhor Jesus o levará e o carregará. Isso não é o suficiente para fazer qualquer pobre alma começar a sua corrida? Você pode até dizer, mas eu sou fraco, sou coxo. Bem, mas Cristo é nosso repouso. Considere, portanto, quando você se cansar, Ele o colocará em seu repouso. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Essa é a maneira que os pais tomam para encorajar seus filhos, dizendo: Eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Quando estiverem cansados, eles cavalgarão. 8. Receba uma nova força. Ele transmitirá nova força do céu à sua alma. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, versos 30 e 31. O que direi, além do que já foi dito? Terás um alojamento bom e fácil, uma dieta boa e saudável, o seio de Cristo para repousar, as alegrias do céu para alimentar-se. Devo falar da saciedade e da duração de tudo isso? Na verdade, para descrevê-las à altura é um trabalho muito difícil para mim. E 9. Os inimigos são incansáveis. Mais uma vez, penso que a própria indústria do diabo e a indústria de seus servos devem fazer você, que deseja o céu e a felicidade, correr em ritmo acelerado. Ora, o diabo ele não perderá tempo, não poupará dores, também nem os seus servos, tanto para buscar a destruição de si mesmo e dos outros. Por isso não devemos ser tão diligentes para a nossa própria salvação. Deve o mundo arriscar a condenação de suas almas por uma pobre coroa corruptível, e não devemos nós arriscar a perda de algumas ninharias por uma coroa eterna? Arriscarão perder a comunhão com Deus, a remissão de seus pecados por Cristo, o conforto do Espírito Santo, a habitação celestial, a companhia dos santos e dos anjos para obter e manter comunhão com o pecado, este mundo e uns poucos miseráveis bêbados, palavrões, mentirosos e cobiçosos, como eles? E não devemos nós trabalhar tão arduamente, correr tão rápido, buscar tão diligentemente, ou melhor, 100 vezes mais diligentemente, pela companhia desses gloriosos amigos eternos, embora com a perda de tais como aqueles, ou melhor, com a perda de coisas 10.000 vezes melhores do que aquelas coisas pobres, baixas, vis e desprezíveis? Deve-se dizer no último dia que os ímpios correram mais para o inferno do que vocês para o céu? Que eles gastaram mais horas, dias, do que você gastou para aquilo que é 10.000 milhares de vezes melhor? Oh, que não seja assim. Por isso, corra com todas as suas forças. Agora farei algum uso e aplicação do que foi dito e assim concluir. 9 usos deste assunto. Você corre assim? Aquele que deseja ir para o céu deve correr para ele, sim, e não apenas correr, mas correr fervorosamente, correr continuamente e despir de tudo o que impediria sua corrida. Bem, então você corre? E agora examinaremos um pouco. Você entrou no caminho certo? Você está na justiça de Cristo? É uma coisa perigosa, você sabe, para um homem pensar que está no caminho certo quando está no caminho errado. Oh, esta é a miséria da maioria dos homens, persuadir-se de que eles estão no caminho certo, quando nunca tiveram um pé no caminho celestial. O Senhor te dê entendimento aqui, ou então estarás arruinado para sempre.
Alma, procure quando foi que você se despiu dos seus pecados e de sua justiça própria para a justiça de Jesus Cristo. Eu digo, você se vê nele? Ele é mais precioso para ti do que o mundo inteiro? Sua mente está sempre meditando nele? Você gosta de falar dele e de estar a andar com ele? Você considera sua companhia mais preciosa do que o mundo inteiro? Você considera todas as coisas menores, coisas pobres, sem vida, vazias, vãs, sem que haja comunhão com ele? Sua companhia adoça todas as coisas e a sua ausência amarga todas as coisas? Alma, eu te suplico, seja sóbria sobre este assunto e não pense de maneira leviana sobre a salvação ou a condenação de sua alma. B. Estás preso nas coisas deste mundo como orgulho, prazeres, lucros, concupiscências e vaidades? O quê? Você pensa que pode correr rápido, tendo seus pecados e concupiscências em seu coração? Digo-te, alma, aqueles que deixaram tudo de lado, todo o peso, todo o pecado, estão na postura mais ágil para correr. Se você não se libertar de todas essas oposições, de todos esses empurrões, de todos esses atritos, de todas essas pedras de tropeço, de todas as armadilhas, de todos esses emaranhados do diabo, do pecado e de seus próprios corações, eu te digo: se você está a caminho para o céu e ainda assim está preso nessas coisas, você não achará nada fácil ou pequeno. Você está, portanto, desprendido dessas coisas? É de temer que você seja encontrado entre os muitos que procurarão entrar e não poderão. 2. Lembre-se dos mas quase. Se sim, então em seguida, o que será daqueles que se cansam antes, quando ainda estão no meio do caminho? Ora, é aquele que resiste até o fim que deve ser salvo. É aquele que vence que herdará todas as coisas. Não é todo mundo que começa. Agripa deu um passo na direção correta. Tu, disse ele a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Ah, mas foi quase. E assim ele nunca foi nada. Ele foi justo de fato, mas ainda assim foi curto. Ele estava correndo e enquanto fazia isso, mas rapidamente perdeu o fôlego. Oh, este mas quase. Eu lhe digo que neste mas quase ele perdeu a sua alma. Parece-me ter visto algumas vezes como esses pobres coitados que quase chegaram ao céu, quão temerosamente os seus, mas quase os atormentam no inferno, quando eles clamaram na amargura de suas almas, dizendo: fui quase um cristão. Eu estava quase no reino, quase fora das mãos do diabo, quase fora dos meus pecados, quase. E isso era tudo. Quase, mas não totalmente. Oh, quase no céu a estar totalmente no inferno. Amigo, é uma coisa triste sentar-se antes de estarmos no céu e cansar-se antes de chegarmos ao lugar de descanso. E se for o seu caso, tenho certeza de que você não corre para obter. 3. Não corra de volta. Em seguida, o que acontecerá com aqueles que há algum tempo estavam a correr apressadamente para o céu, de modo que pareciam ultrapassar muitos, mas agora estão a correr de volta com a mesma rapidez? Você pensa que eles vão chegar lá? O quê? Correr de volta para o pecado, para o mundo, para o diabo, de volta para as concupiscências da carne? Ah, pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Esses homens não só serão condenados pelo pecado, mas por professarem a todo mundo que o pecado é melhor que Cristo. Para o homem que corre de volta, ele praticamente diz: já experimentei a Cristo e experimentei o pecado e não encontro tanto deleite em Cristo quanto no pecado. Que triste! Que desgraça terão aqueles que estavam quase nos portões do céu e depois correram de volta. Se retroceder, diz Cristo por meio do seu apóstolo, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10, verso 38. Mais uma vez, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E se não for apto para o reino dos céus, então ele será apto para o fogo do inferno.
Portanto, diz o apóstolo, que aqueles que produzem esses frutos apóstatas, como ervas e espinhos, são rejeitados e amaldiçoados, cujo fim é ser queimado. Nunca haverá outro Cristo sangrando e morrendo por eles. E se eles não escaparem dessa negligência, então como eles escaparão da rejeição divina? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E se os justos, isto é, aqueles que correm para o céu, labutam incessantemente para chegar ao céu, estão onde estão os ímpios e pecadores apóstatas? Quão proveitoso seria se Judas o traidor ou Francis Spira, o apóstata, estivessem agora vivos no mundo para sussurrar um pouco a esses homens no ouvido e dizer-lhes que a apostasia custou as suas almas. 4. Retroceder e ficar parado. Aquele que se desvia e aquele que ainda está no pecado, ambos são da mesma mente. Eles amam seus pecados e as coisas deste mundo. Eles são todos um, e o inferno os guardará no futuro. Ele é um ímpio que nunca se atentou para a pessoa de Cristo, e o outro é um ímpio que uma vez se atentou para o Senhor e depois fugiu. Portanto, essa palavra certamente deve sair da boca de Cristo contra ambos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 5. Não demore. Novamente aqui você pode ver, aqueles que terão o céu devem correr para ele. Então eu clamo em voz alta para aqueles que começaram há pouco tempo a correr, para acelerarem o seu ritmo se eles pretendem vencer. Você sabe que aqueles que vêm mais atrás precisam correr mais rápido. Amigo, eu te digo, há aqueles que correram 10 anos em aparente direção correta. E ainda assim, se você falar com eles, às vezes eles dirão que chegaram tarde demais. Como então será contigo? Portanto, cuide para que você não demore nem uma hora, mais rapidamente se desfaça de tudo o que é um obstáculo para você em sua jornada e corra. Sim, corra para que você consiga. 6. Esforce-se para ficar à frente. Vocês que são cristãos antigos, prestem atenção aos jovens de Jesus, que começaram a se despir ontem para que não corram mais do que você, de modo a ter aquela escritura cumprida em você. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, o que será uma vergonha para você e um crédito para eles. Pasmem, quando um jovem soldado é mais corajoso do que aquele que está acostumado a guerrear. Para vocês que estão por último, eu digo, esforcem-se para superar aqueles que estão diante de vocês. E vocês que são os primeiros, eu digo, mantenham-se firmes e mantenham-se diante deles com fé e amor, se possível. Pois, de fato, essa é a corrida certa, para um se esforçar para superar o outro, mesmo para o último tentar ultrapassar o primeiro, e aquele que está antes deve se esforçar para manter a sua posição. 7. Evite meros professos. Mais uma vez, quão vilmente eles se comportam, quão vagarosamente eles são para vencer, que acham suficiente fazer companhia aos últimos. Há alguns homens que dizem que correm para o céu tão bem quanto qualquer um, no entanto, se houver apenas professos preguiçosos, frios e sem entusiasmo no país, eles certamente tomarão exemplo por eles. Eles pensam que se puderem acompanhá-los, estão fazendo certo, mas estes não consideram que os últimos perdem o prêmio. Os que chegam tarde serão como as virgens tolas que, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, verso 10. Partam, professos, frios e preguiçosos. Penso que a palavra de Deus é tão clara para derrubar vocês, preguiçosos, professos. É de se admirar que os homens não prestem mais atenção a isso. Lembra-te de como a esposa de Ló foi servida por correr preguiçosamente e por dar apenas uma olhada atrás? Lembra-te de como Esaú foi servido por ficar muito tempo antes de vir para a bênção? E como foram servidos os mencionados em Lucas 13, 25, por ficarem até que a porta fosse fechada?
Ele transformou a esposa de Ló em uma estátua de sal. Ainda que Esaú com lágrimas clamasse, foi tarde demais. Sim, essa preguiça e frieza te fará amaldiçoar o dia em que você nasceu, se você perder o reino. 8. A corrida preguiçosa destrói os outros. Mais uma vez você, por sua corrida preguiçosa, não deve apenas destruir a si mesmo, mas também será a causa da condenação de alguns outros, pois os outros notam a vida de um cristão professo. E porque você é apenas um pobre, frio e preguiçoso corredor que procura conduzir o mundo e o prazer com você, ora, assim os outros pensarão em fazê-lo também. Dizem eles: por que não podemos ficar tão tranquilos quanto ele? Ele é um professo e, no entanto, busca prazeres, riquezas, lucros. Ele ama a companhia vã, ele é orgulhoso, ele é assim e assim, e professa que está indo para o céu. Sim, e ele diz também que não teme, mas que terá entretenimento. Vamos, portanto, acompanhar o ritmo dele. Não nos sairemos pior que ele. Quão terrível será se você for um instrumento de ruína para o outro, por causa do seu andar tortuoso. Atente-se para isso. Você terá pouca força para comparecer diante de Deus, para dar conta da perda de sua própria alma. Por acaso não precisas de prestar conta aos outros, porque os impedistes de entrar? Como você responderá a esse ditado? Vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando? Lucas 11, verso 52. Pois essas palavras serão eminentemente cumpridas naqueles que, por sua própria ociosidade, se mantêm fora do céu, e dando a outros o mesmo exemplo também os impede. Não corra preguiçosamente, ou tome o exemplo de quem o faz. Eu lhe suplico, em nome de nosso Senhor Jesus, que nenhum de vocês corram tão preguiçosamente no caminho para o céu, a ponto de atrapalhar a si mesmo e aos outros. Sei que você é um preguiçoso. Se avistar um homem correndo por uma vida temporal, que parasse para conversar, parasse para descansar, você o condenaria. E tu não te condenas a ti mesmo, que faz o mesmo ou pior, que vadia em tua carne e que põe em risco a tua alma, o céu, a glória e tudo mais? Cuide-se, pobre pecador miserável, cuide-se. Se ainda houver algum outro, apesar deste conselho, ainda esteja vacilando e vagando no caminho para o reino da glória, seja prudente para não tomar o exemplo dele. Não aprenda de nenhum homem, além daquele que segue a Cristo, mas olhe para Jesus, que não é apenas o autor e consumador da fé, mas que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu digo, não espere que nenhum homem aprenda de alguém além daquele que segue a Cristo. Sede meus imitadores, diz Paulo, como também eu sou de Cristo. Embora ele fosse um homem eminente, sua exortação era para que o seguissem somente porque ele seguia Cristo. Estímulo para correr com os primeiros. Agora, para que você possa ser estimulado para correr com os primeiros, tome nota disso. Quando Ló e sua esposa estavam a fugir da amaldiçoada Sodoma para as montanhas, para salvar as suas vidas, disse que sua esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E, no entanto, você vê que nem a prática dela, nem o julgamento de Deus que caiu sobre ela, fez com que Ló olhasse para trás. Às vezes me surpreendo com Ló nesse ponto. Sua esposa olhou para trás e morreu imediatamente, mas ele continuou no seu caminho. Ló não olhou para trás para vê-la. Seu coração estava realmente em sua jornada. E bem poderia. Havia montanha diante dele, e o fogo e enxofre atrás dele. Sua vida estava em jogo e ele a perderia se tivesse apenas olhado para trás. Corra assim, e na tua carne lembra-te da mulher de Ló. Lembra-te da tua condenação. Lembre-se porque aquela desgraça a alcançou. Lembre-se de que Deus a fez um exemplo para todos os corredores preguiçosos, até o fim do mundo. E tome cuidado para não seguir o mesmo exemplo. Mas, se isso não for o suficiente, considere mais isso. A tua alma é a tua própria alma, que deve ser salva ou condenada.
Tu não perderás minha alma por tua preguiça. É a tua própria alma, a tua própria tranquilidade, tua própria paz, tua própria vantagem ou desvantagem. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O povo de Deus deseja o bem às almas dos outros e você não deseja o bem à sua? E se isso não te provocar, então considere mais isso. Se você perder a sua alma, é você também que deve levar a culpa. Enlouqueceu Caim ao considerar que não havia olhado para a alma do seu irmão Abel. Quanto mais te deixará perplexo pensar que não teve um cuidado próprio. E se isso não te provocar a se mexer, considere isso também. Se você não fugir, o povo de Deus está resolvido a lidar com você, assim como Ló lidou com a sua esposa, isto é, deixá-lo para trás. Pode ser que você tenha um pai, mãe, irmão no caminho para o céu. Você estaria disposto a ser deixado para trás? Certamente não, então considere isso. Não será uma desonra para ti ver os próprios meninos e meninas do país terem mais inteligência do que tu? Podem ser que os servos de alguns homens, como o cavaleiro lavrador, ajudante de cozinha, estão mais atentos para as coisas celestiais do que seus senhores? Costumo pensar às vezes que mais servos do que senhores, que mais inquilinos do que proprietários herdarão o reino dos céus. Estou convencido de que você despreza seus servos por achar ser mais sábio do que ele referente às coisas deste mundo. E, no entanto, ouso dizer que muitos deles são mais sábios do que você nas coisas do mundo vindouro, o que é de verdadeira grande preocupação. Então, pecador, o que você tem a dizer? Onde está o teu coração? Você correrá? Você está resolvido a se despir ou não está? Pense rápido, criatura, não é brincadeira este assunto. Não confunda com carne e sangue, olhe para o céu. Que deleite há lá! Também olhe para o inferno, do qual você pode entender algo pelo meu livro chamado Few Says from Hell. Ou escute os gemidos de uma alma condenada. Desejo que você leia seriamente e se dedique a tudo o que foi dito. Se não conheces o caminho, consulta a palavra de Deus. Se você quer companhia, clame pelo Espírito de Deus. Se você quer encorajamento, gaste seu tempo nas promessas de Deus, mas certifique-se de começar cedo, entrar no caminho, correr rápido e aguentar até o fim, e o Senhor lhe dará uma jornada próspera.